Boa noite. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a 17ª sessão ordinária de 7 de maio de 2025. Consulto os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Dispensa da leitura da ata aprovada por unanimidade. Neste momento, convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Convocação de sessão extraordinária. Senhores vereadores, pelo presente venho convocar vossas excelências para participarem da primeira sessão extraordinária a realizar-se no dia 2 de junho de 2025, segunda-feira, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, de acordo com o artigo 141 e seguintes do Regimento Interno desta Casa. A presente sessão tem por objetivo a convocação da Ilma Senhora Maiara Melzi, secretária de Saúde e Desenvolvimento Comunitário do município de Nova Trento, para prestar esclarecimentos aos senhores vereadores e população sobre assuntos antecipadamente definidos e enviados via requerimento de convocação número 1/2025. Nova Trento, 27 de maio. Cordialmente, Gustavo Orsi, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 4/2025, setor de contabilidade, Nova Trento, 22 de maio. Prezado senhor, no cumprimento das disposições legais, encaminho a Vossa Excelência e demais vereadores e servidores o balancete desta Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento relativo ao mês de abril de 2025. Desprovida de outro propósito, aproveito o ensejo para apresentar protesto de distinta consideração. Atenciosamente, Cleide Liz de Antônia, contadora. Ofício número 22/2025, SAMAI, Ilmo Senhor Gustavo Orsi. Assuntos: relatórios referentes ao exercício de 2025. Servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria os empenhos e balancete mensal referente ao mês de março, relatório mensal, documentos estes referentes ao ano de 2025. Colocamos-nos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que, porventura, possa surgir. Sem outro particular, reiteramos os protestos de estimas e distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Henrique Piazza, técnico contábil do SAMAI. Ofício número 254/2025, Brusque, 20 de maio. Excelentíssimo senhor Gustavo Orsi, presidente da Câmara Municipal de Nova Trento. Assunto: convite para a sessão solene. Senhor presidente, com elevada consideração, a Câmara Municipal de Brusque tem a satisfação de convidar Vossa Excelência para a sessão solene comemorativa dos 150 anos da grande imigração italiana em Santa Catarina, 1875-2025. A realizar-se no dia 5 de junho de 2025, às 18 horas, no auditório Dr. Germano Hoffmann, Bloco F, da Unifeb, em Brusque. A solenidade faz parte da programação oficial do sesquicentenário da imigração italiana no Estado e homenageia especialmente a fundação da colônia Itajaí, Príncipe Dom Pedro, origem da atual cidade de Brusque. Sua presença muito nos honrará neste momento de celebração da nossa história e dos laços entre os municípios catarinenses. Atenciosamente, vereador Jean Carlos Dalmolin, presidente. Ofício número 151/2025, Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Trento, 22 de maio. Excelentíssimo senhor Gustavo Orsi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: projeto de lei complementar número 6/2025. Senhor presidente, serve o presente para encaminhar-lhes o projeto de lei complementar número 6/2025 para apreciação e votação de todos os vereadores desta Igreja Câmara de Vereadores. Sem mais para o momento, e com votos de estima e apreço, atenciosamente, Maximiliano de Oliveira, prefeito municipal. Ofício número 156/2025, Nova Trento, 22 de maio. Prezado, cumprimentando cordialmente, venho, por intermédio deste, solicitar a retirada do projeto de lei complementar número 3/2025, isto com fulcro no regimento interno desta Casa Legislativa, mais especificamente ao artigo 112, inciso 3º, visto que na atualidade ficou prejudicado o interesse para prosseguimento da mesma. Diz o citado artigo 112, a retirada de proposição em curso na Câmara é permitida, inciso 3º, quando de autoria do Poder Executivo, mediante solicitação do autor por escrito, não podendo ser recusada. Sendo o que tínhamos para o momento, firmamo-nos. Atenciosamente, Maximiliano de Oliveira, prefeito municipal.
Ofício número 157 de 2025, Nova Trento, 23 de maio. Excelentíssimo senhor Gustavo Orsi, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: projeto de lei número 9 de 2025. Senhor presidente, serve o presente para encaminhar-lhes o projeto de lei número 9 2025 para apreciação e votação de todos os vereadores desta Igreja Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 9 de 2025 altera o artigo, parágrafo 1º do artigo 24 da lei número 1671 de 2000. Sem mais para o momento e com votos de estima e apreço, atenciosamente, Maximiliano de Oliveira, prefeito municipal. Ofício número 164 de 2025, Gabinete da Prefeitura Municipal, Nova Trento, 27 de maio. Excelentíssimo senhor Gustavo Orsi, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: convocação da Secretária Municipal de Saúde. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 115 de 2025, viemos confirmar a participação da Secretária Municipal de Saúde, Maiara Melzi, à sessão extraordinária a ser realizada no dia 2 de junho de 2025, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Trento, conforme requerimento de convocação número 1/2025, para prestar esclarecimentos acerca de matérias de competência da Secretaria de Saúde, conforme quesitos descritos no anexo 1 do requerimento. Sem mais para o momento e com voto de estima e apreço, atenciosamente, Maximiliano de Oliveira, prefeito municipal. Ofício número 165, 2025, Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Trento, 27 de maio. Excelentíssimo senhor Gustavo Orsi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, serve o presente para encaminhar os seguintes documentos: Unidade Gestora, Fundo Municipal de Saúde, balancetes e demais documentos referentes a abril de 2025, empenhos número 1070 a 1331 e anulações. Unidade Gestora, Prefeitura Municipal, empenhos número 1150 a 1333 referentes a abril de 2025. Balancetes e demais documentos referentes a abril de 2025, empenhos número 1334 a 1658 referente a abril de 2025. Anulações número 30 a 78, referente a abril de 2025. Sem mais para o momento e com voto de estima e apreço, atenciosamente, Jefferson Dalprá, chefe de gabinete. Indicação número 238 de 2025. Seja estudada a possibilidade de alteração na lei número 2901 de 2022, que criou e regulamentou o programa de transporte destinado ao ensino técnico e superior para os estudantes residentes no município de Nova Trento, denominado Programa Caminhos para o Futuro. A alteração proposta é para que o transporte gratuito também seja destinado aos professores de ensino técnico e superior que atuam nas cidades vizinhas. Nova Trento, 27 de maio, Gustavo Orsi, vereador. Indicação número 239, 2025. Seja providenciado junto à Secretaria de Esportes a recuperação ou substituição das redes de proteção do ginásio Inácio Gulini, em nossa cidade. Nova Trento, 27 de maio, Gustavo Orsi, vereador. Indicação número 240, 2025. Seja providenciada a instalação da bandeira da Itália e substituição das bandeiras na Praça Luiz Cirilo Tomasi, na entrada da cidade. Nova Trento, 27 de maio, Neide Maria Cipriani Mota, vereador. Indicação número 241, 2025. Seja providenciada a limpeza e conserto dos pavers das calçadas da Rua Alferes, bairro 30 Réis, em toda a sua extensão. Nova Trento, 27 de maio, Jair Secato, vereador. Indicação número 242, 2025. Seja feita o assentamento de lajotas em vários pontos da Rua Independência, no bairro 30 Réis, e que também seja feito melhorias em uma boca de lobo, nesta mesma rua, nas proximidades do colégio, em frente à casa de número 336. Nova Trento, 27 de maio, Jair Secato, vereador. Indicação número 243, 2025. Seja trocada a posição do poste de energia elétrica instalado atualmente na entrada da Rua Ribeirão Bilu, bairro Bezanello. Nova Trento, 27 de maio, Ronaldo José Gorges, vereador. Indicação número 244, 2025. Seja providenciada por meio do setor competente a notificação das empresas de telefonia
e internet que operam no município para que realizem a devida manutenção e organização dos cabos e fios instalados nos postos da cidade. Nova Trento, 27 de maio, Luiz Carlos Orso, vereador. Indicação número 245/2025, substituição da placa de identificação da rua Felisbino José Peixe, localizada no bairro Indaiá, município de Nova Trento. Nova Trento, 27 de maio, Luiz Carlos Orso, vereador. Indicação número 246/2025, seja estudada a viabilidade de concessão da licença-prêmio aos servidores públicos municipais recentemente nomeados a partir do último concurso público. Nova Trento, 27 de maio, Luiz Carlos Orso, vereador. Indicação número 247/2025, seja estudada a possibilidade de ampliar o quadro de profissionais de psicologia na rede municipal de educação, com a contratação de pelo menos mais um psicólogo para atuar nas escolas. Nova Trento, 27 de maio, Luiz Carlos Orso, vereador. Indicação número 248/2025, seja feito junto ao setor competente a realização de estudos visando a criação de um programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, municipal, com a disponibilização de um cartão corporativo nominal para cada diretor de escola e chefe de creche da rede municipal de ensino, destinado à realização de pequenos reparos, aquisições emergenciais e manutenção de rotina nas unidades escolares. Nova Trento, 27 de maio, Luiz Carlos Orso, vereador. Neste momento, informo que foram protocolados nesta Casa Legislativa os seguintes projetos. Projeto de Lei de origem do Executivo, número 009/2025. Projeto de Lei complementar de origem do Executivo, número 006/2025. Encaminho às comissões para pareceres na forma regimental. Neste momento, concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de sua livre escolha. Vereador Tiago Marchiori, por 10 minutos. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, que nos acompanhe pelas mídias sociais em casa, e ao nosso amigo Jardel, da Câmara de Vereadores de São João. Seja bem-vindo, Jardel, as portas estão sempre abertas. Presidente, fui procurado no decorrer de há 2 semanas, e agora recorrente também, a respeito de uma situação que está acontecendo no bairro do Bezanello, vamos dizer ali ao redor da Academia da Saúde, onde está tendo uma situação que estão passando com um abaixo-assinado para pegar assinaturas para trocar nome de rua ali ao redor daquele bairro, daquele ambiente. Então eu fui a fundo realmente para ver se há algum contestamento para essa mudança realmente de nome das ruas. Não vi o porquê de trocar, porque tem realmente um histórico daqueles nomes que estão ali, de ruas. Então o pessoal me procurou para comentar algo sobre isso, porque realmente a maioria não quer que faça a troca da nomeação. Até tem que ver sobre a lei, eu acho que até nem teria que passar pela Câmara, né, para fazer a troca de nomeação. Então, mas já vou deixar um parecer aqui também para vocês a respeito disso, do que está acontecendo. Então, eles queriam trocar o nome da rua Padre Vicente Conzen. Até eu vou explicar aqui a origem dos nomes que foram dados para todos que fiquem cientes e a população também a respeito desse caso. Padre Vicente Conzen atuou por anos em Nova Trento. Esteve em 2 temporadas. Quem não lembra do padre que tinha problema de caloria corporal? Ele utilizava 2 blusas de lã e até no verão. E que em meio à humilha erguia de repente a voz para que a atenção dos fiéis. Então, na missa, realmente, quando precisava chamar a atenção, ele era enérgico nessa situação. Então, ele era bem conhecido aqui também. Participou na compra dos terrenos do Bezanello pela paróquia na época. Depois foi comprado por José Tomazoni, que fez o loteamento Tiago Frederico. Rua recebeu seu nome em homenagem. Uma homenagem, então, realmente merecida. Uma pessoa que foi atuante no município e que realmente teve a ver com aquele bairro. Outra situação é a rua Melvin Jones. É o fundador da Lions Club. Quando a Lions Club teve como presidente Adalberto Piazza, doou a sede para o Círculo Trentino,
Pediram apenas que homenageassem o fundador da Lions Club, colocando o nome da rua Melvin Jones. Então, mais uma situação realmente que justa de ter colocado o nome dessa pessoa naquele bairro, naquela localidade, porque também foi uma pessoa que teve presente, que teve aquela fundação e que doou realmente os terrenos ali, e só em troca de colocar o seu nome na rua. Então, não vejo o motivo pela qual faça a troca desse nome. Até conversei com uma moradora que tentaram colocar também o nome do filho dela, que é uma pessoa, gente finíssima nossa, onde aqui na tribuna eu dei a sugestão e a solução para que fizesse uma área de lazer lá naquela localidade, onde a prefeitura realmente tem um terreno naquele espaço, que é atrás da Academia da Saúde, e que então que use aquele espaço e esse local para homenagear essa pessoa que realmente merece, mas que então que a gente venha fazer algo novo para que realmente fosse botar o nome dessas pessoas que estão sugerindo, e não uma troca, né? Então, deixo aqui a minha solicitação feita pelos moradores daquela localidade, e realmente, então, deixar o parecer de como foram criados e colocados o nome dessas pessoas naquelas ruas. Então, só para deixar um parecer sobre essa situação, que os próprios moradores entraram em contato comigo e me pediram para eu tomar a frente sobre essa situação. Outra coisa que eu queria comentar também é a respeito da saúde. Chegou 2 casos para mim hoje, hoje um caso no hospital de uma criança que quebrou o braço. Foi atendida, mas na hora de fazer o exame do raio-x, ficou aguardando mais de 30, 40 minutos para fazer um raio-x. Fui apurar as informações realmente para ver o que tinha acontecido, e que me passaram que o responsável ou a responsável que estava no raio-x tinha saído para almoçar e não poderia atender a criança naquele momento. Fiquei sabendo que a mãe da criança foi até a secretaria, foi até a prefeitura, e depois foi à secretaria e voltou com a secretária para o hospital para resolver a situação. Então é uma coisa que não precisava estar aqui comentando sobre isso, é uma coisa que está lá dentro, que já pode ser resolvido. A criança realmente tem que dar atenção total. Primeiramente, já a criança com o braço quebrado, algo desse sentido, realmente resolver a situação e não deixar para depois. Creio que questão de 5, 10, 15 minutos, né, para estar fazendo o exame, não ia afetar em nada no almoço. Outra situação também, esse já é o segundo caso que aconteceu, até o paciente, o pai da criança, foi até mais enérgico com o atendente desse fato, aconteceu no ambulatório, até a menina, não sei se era a menina ou quem era que estava atendendo, questionou ele que ele estava desacatando, né, essa situação. Então, realmente, a gente vê que está um pouco a desejar, sim, porque a pessoa recebeu a mensagem que tinha sido agendado há 15, 20 dias atrás a consulta com o cirurgião para essa criança, 5h30 da tarde. O pai chegou para consultar, o médico não estava mais no ambiente de trabalho. Não culpo o médico, não. Culpo quem faz a agenda. Por quê? Porque não estava o nome da criança lá no agendamento do médico. E sim, só mandaram pelo telefone a mensagem, eu vi a mensagem com o horário e dizendo para ele estar lá nesse horário que o médico iria consultar. Chegou lá, o médico já tinha consultado todo mundo, como tinha encerrado a lista e o nome da criança não estava na lista, ele pegou e foi embora. Foi na secretaria para resolver a situação. Chegou lá, resolveram. Então, ficou marcado para hoje a consulta com o especialista. Chegando lá novamente, esse contratempo, mais uma vez, pois o médico estava em cirurgia. Hoje não era nem atendimento, hoje era cirurgia, pelo relato, né? Então, o médico estava no seu horário de almoço, ele teve que engolir a comida seca, descer para atender essa criança, pelo fato de, mais uma vez, terem feito, vamos dizer, esse erro, né? Mas, então, que preste atenção realmente nessas atitudes, para que isso não aconteça. Às vezes é um horário onde a criança está na aula, tem que sair da aula para ir fazer a consulta, para o atendimento. Então, que a gente preste um pouquinho mais de atenção nessas situações, e realmente quem esteja lá, que realmente resolva, e não que chegue para o pai da criança ou para quem for, diga que está desacatando, diga que está sendo grosseiro, porque 2, 3 vezes o mesmo fato realmente chega a estressar as pessoas nesse quesito. Então, só para tomar um cuidado nessa situação,
nessa questão. Presidente, nesse primeiro momento seria isso, até a segunda fala. Vereador Silvio César Corrêa, por 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, público aqui presente, quem está nos assistindo pelas redes sociais e pela Rádio La Prima. Quero cumprimentar o nosso amigo vereador Jardel Corrêa, São João Batista. Foi feito o convite para ele hoje, aqui depois da sessão, explicar um pouco melhor sobre o projeto do bem-estar animal, que é interessante para que nós façamos esse projeto entrar em prática aqui no município de Nova Trento, para a qualidade e atender melhor a demanda dos animais abandonados, enfim, todo esse setor, né? Conversando ontem com o prefeito Max, ele teve semana passada em Brasília, mais o vice-prefeito, na marcha de prefeitos, e ali é bom porque o prefeito e para o vice é muito importante, né? Captação de recursos, novas propostas, buscar melhoria para cada município, né? Mas que ele me passou algumas situações que eu não sabia e até fiquei feliz. Eu acho que a gente tem que dividir, né, o que é de bom, o que vem, o que acontece para o nosso município, né? Semana passada eu tinha falado que o município tinha conseguido 3 milhões para asfaltar o Morro do Reginaldo, né, que é a subida e a descida lá do interior, que é de muita importância, né? E também já tem 4 milhões para fazer a creche no Claraíba. Isso eu nem estava sabendo, não sei se os demais vereadores já sabiam. E semana passada, na terça-feira, no dia da sessão da Casa Civil, recebemos mais um comunicado, mais 1,5 milhão, 1.500.000, para fazer a praça coberta, Praça Getúlio Vargas, que é muito importante para a questão do turismo, né? Nossa cidade. Você vai em Rancho Queimado, nós temos uma rua coberta. Você, se não me falha a memória, agora até em Urupema também tem, né? Oi? Que vai ser coberto. Não, vai ser a parte da rua e a praça também, vereador. Eu também achava que era só a rua, mas vai ser toda a praça. Até achava que era só a rua também. Então, para o nosso turismo é muito importante, né? É uma chama a mais para os turistas e também para o nosso cidadão que tem ali um parquinho, tem um quiosque, pode aproveitar muito mais em épocas de chuvas, né? Então, eu só queria fazer essa colocação para tanto os demais vereadores e até mesmo a população que está nos ouvindo, saber dessa notícia, né? Que é uma notícia muito boa. Nesse primeiro momento, presidente, seria só isso, até a segunda fala. Vereador Luiz Carlos Orsi, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Jardel, cada um que nos acompanha aqui com sua presença, meu boa noite. A todos que nos ouvem pela Rádio La Prima, pelos meios sociais, meu boa noite. Eu trago aqui nesse primeiro momento algumas indicações. A primeira minha é sobre um programa Dinheiro Direto na Escola, que seria para a educação, que o município tentasse criar um PDDE municipal, que seria o quê? Um valor X para cada unidade escolar e creches municipais, para atender algumas demandas do dia a dia das escolas municipais e creches. Por exemplo, hoje eu fui até a creche do Santo Toninho pela tarde e observei que lá existem algumas coisas básicas para serem feitas, mas que se aguarda muitas vezes a Secretaria de Educação para que ela execute o serviço via Secretaria de Obras ou uma empresa terceirizada. Mas são ações muito pequenas. Se o município atendesse com um PDDE municipal, um dinheiro ou um cartão corporativo destinado a cada unidade escolar, vamos supor, o Santo Toninho, lá com suas 40, 50 crianças, tivesse mensalmente ou a cada 3 meses um valor de R$3 mil na conta para a direção atender com pequenos reparos na creche que precisa no momento. Uma pintura de um parque, de uma roda gigante, o desentupimento de uma fossa. Então, esse PDDL viria ao encontro do quê? De trazer mais, desburocratizar e agilizar o trabalho dos nossos diretores nas suas unidades escolares quando cai para o lado de custos, que muitas vezes se tem que fazer orçamentos, tem que se esperar por algumas ações da Secretaria de Educação e da Prefeitura como um todo, algo que o diretor que está à frente poderia fazer naturalmente.
Então, seria uma ação que o município, né, poderia tentar pensar, estudar, para que se destinasse a essas escolas. É óbvio que as escolas maiores teriam um valor maior a ser repassado, porque a demanda é maior, quebra uma fechadura de sala de aula, quebra algumas coisas, você precisa repor urgentemente. Aí vai no comércio local, compra, paga alguém para instalar e o próprio diretor faz o pagamento. Com certeza, depois com as prestações de contas normais que iriam acontecer, né? Então, eu trago essa indicação à prefeitura, ao prefeito, ao setor responsável, para que tente criar, na caminhada, esse PDDE municipal. O governo federal ele faz o PDDE federal que vem para o município, para as escolas municipais. Mas nós podemos fazer o nosso municipal e atender a nossa demanda em creches e escolas. Com certeza, iria facilitar muito o trabalho dos nossos diretores de creche em coisas práticas que acontecem durante a semana, no dia a dia. As creches e escolas nada mais são que uma extensão da nossa casa no dia a dia. Então, isso ia agilizar, ia trazer mais tranquilidade para diretores e chefes de creche. Então, seria um cartão corporativo que atenderia a nossas demandas também. Uma segunda indicação que eu trago aqui é que o Poder Executivo estude, né, a possibilidade de notificar as empresas de telefonia e internet que operam aqui no nosso município, para que eles realizem a devida manutenção e organização de cabos e fios instalados nos postos da cidade. Eu vejo aqui em várias ruas do nosso município, aqui embaixo no Bezanello, na Rua Clara Cipriani, Rua Tijucas, a Rua Domênico Orsi, a Carlos Tridapalli, vários fios de telefonia quebrados, jogados no lado. Então, seria interessante que o poder público, né, visse essa indicação e que tomasse alguma atitude em respeito a isso. Que notifiquem essas empresas, que dê um prazo para que elas façam a limpeza desses fios que ficam aí nos postes, né, da Celesc, com certeza, e que façam a limpeza para trazer uma maior qualidade para nós. Porque o que se vê em ruas nossas, fios de telefonia no chão, no meio do trânsito, pode ocasionar alguns acidentes, alguns problemas maiores, que se faça a manutenção, que se faça a notificação e que busquem os responsáveis para que deem respostas de melhorias nessa questão de fios de telefonia e de internet. Uma outra indicação que eu trago também é na área da educação. Eu vejo muito a dificuldade nas escolas municipais e creches na questão do atendimento com psicólogo. Hoje nós temos na rede municipal nossa de ensino 2 psicólogos que atendem áreas diferentes. Um psicólogo atua a educação infantil, que são crianças, o pessoal das creches, e outro psicólogo em ensino fundamental. Então, eu percebo que na nossa maior escola do município, 30 Réis, é uma escola que tem apenas o atendimento do psicólogo uma vez por semana. A gente entende que há necessidade de aumentar esse atendimento. Eu sei também que essa psicóloga que atua, ela fica sobrecarregada, porque ela tem que atuar nas outras 3 unidades escolares do município, não consegue ficar aí a semana toda. Então, eu peço que a Secretaria de Educação veja com bons olhos e que tente ampliar esse número de profissionais na área da psicologia. Talvez não consiga por concurso público, mas por uma questão de... Fica à vontade. Professor, até interessante esse posicionamento, porque a gente vê também a questão do autismo hoje, né, na educação também. Então, fica aqui também a dica de procurar instituições hoje que trabalham com o curso de psicóloga e que talvez essas pessoas que estão se formando, que venham fazer o estágio ou algo desse sentido na educação, né, que pode agregar também para eles e agrega também para o município sobre essa questão. Obrigado, professor. São formas que, com certeza, podem trazer muito ganho para a educação como um todo, né? O processo seletivo também, se não conseguir contratar um profissional via concurso público, que se consiga criar, né, mais vagas para atender a nossa educação do município, que com certeza eu percebo que as escolas municipais, elas anseiam por esse atendimento, né? Então, as crianças dos anos finais precisam, muitos deles, e muitas vezes a gente fica à mercê de um atendimento que tenha um segmento maior, não apenas 1, 2 sessões e se pare, né, e faça um segmento maior para atendimento. Uma quarta indicação que eu coloco aqui é a questão da licença-prêmio, a concessão, né? Que, se eu não me engano, ela é os últimos pessoas que foram concursadas no município pelo último concurso público não tem mais o direito dessa licença-prêmio.
Então, eu peço que o município reveja essa situação, né, tanto aos profissionais da área da educação, como da prefeitura como um todo. Todos os profissionais que se efetivaram há décadas atrás têm esse direito da licença-prêmio, mas os que se efetivaram no último concurso não tiveram mais esse direito. Que a prefeitura veja com carinho e que possa dar essa possibilidade. Hoje, um efetivo para se tornar o estágio dele probatório é 3 anos. A licença-prêmio te dá o direito de você, como funcionário, após o estágio probatório, mais 3 anos. Então, que a prefeitura veja essa possibilidade de tentar atender todos os profissionais da prefeitura de maneira igualitária. Porque aqueles que fizeram concurso há décadas atrás têm essa possibilidade e quem fez hoje não tem mais. Então, que se possa criar isso, tá? Uma outra questão que eu trago aqui é lá no Indaiá, uma placa de identificação do Marua, que foi procurado por um morador. É pedido para que se coloque, o que melhore essa placa, o nome da rua Felizbino José Peixe, localidade do Indaiá, pois a placa está danificada e dificulta a identificação da via. Então, peço para que o diretor de trânsito, Geo Batiste, veja essa indicação e tome providências cabíveis para atender o pedido desse morador e da comunidade local como um todo. Nesse primeiro momento, essa é o que eu tenho nesse momento. Ficamos para o segundo momento. Uma boa noite e até mais. Vereadora Neide Cipriani Mota, por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, em especial ao nosso vereador, né, da cidade vizinha, Jardel, que hoje está aqui nos prestigiando. Em relação, senhor presidente, da minha indicação, se trata, então, da troca das bandeiras na Praça Luiz Cirilo Tomasi. Por quê? Porque dentro de poucos dias vamos receber uma comitiva italiana em nosso município, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana. E as bandeiras, se vocês passaram por lá, elas estão sujas, rasgadas e bem feias. E também aqui eu coloco até uma sugestão, né? Se puder também pôr uma bandeira da Itália para melhor recepcionar esses nossos visitantes que aqui vão nos visitar nesses dias. Chegou até a mim, então, uma situação a qual eu fui verificar. E trata-se daquela casinha que fica ali na Praça Getúlio Vargas, né? Então, acredito eu que nos enfeites ali da Pascualina acabaram esquecendo lápis, uma boa quantidade de lápis, aonde que eu pude perceber. E aí acabaram então utilizando os mesmos e pincharam as portas, as janelas daquela casinha que está lá no centro. Então, frases muito desagradáveis. Ali nós temos crianças que percorrem aquele trecho, né? E frases assim muito feias, tá? Então, aqui eu peço ali, eu não sei mais se é o pessoal do Capricho, antes era era Capricho, eu não sei qual que é o nome agora, mas eu peço ali que fosse retirar aqueles lápis e desse uma limpada ali naqueles janela e naquelas portas e naqueles bancos ali, daquela casinha que fica ali na praça. Em relação também à saúde, também me procuraram em relação à falta de um ginecologista. E daí, então, eu fui buscar essa informação, né? E me informaram, a Secretaria da Saúde me informou que na próxima semana, então, vai começar um ginecologista. Então,
Assim, pelo menos, vai dar um suporte a essas mulheres que precisam, né, de um ginecologista para fazer os seus exames. Em relação também a uma notícia que foi recebida, eu espero que a educação também veja o que eles vão fazer, né? Porque se trata aqui, segundo, que por 4 sexta-feiras de cada mês, né, a escola vai fazer uma capacitação. Todos da rede de ensino vai fazer uma capacitação. Eu concordo com a capacitação. Não estou dizendo que eu não concordo. Eu acho que todos os profissionais devem se capacitar, desde que não interfira nas crianças. Então, segundo foi repassado, né, que não vai ser suspenso o atendimento nas creches. Então, eu concordo com capacitação, sim, mas desde que não afete as nossas crianças. E vocês sabem, nossa cidade, temos muitas pessoas que vieram de outras cidades, e eles não têm muito parente para deixar as crianças, para alguém cuidar. Então, eles dependem da creche. Por isso, então eu peço que deem um jeito, mas que não deixem essas famílias sem as creches naqueles dias. E também tem a situação da insalubridade, né? Pessoas vêm solicitando, vêm pedindo a essa vereadora, assim como eu acredito com todos os demais aqui vereadores, né? Sobre a insalubridade. É um direito do trabalhador. Então, eu acho justo que esse seja feito um repasse para que eles sejam pagos, né? Então, eu espero que a prefeitura o faça, né? E referente, né, Luiz Carlos, a psicólogas, nossa, é de suma importância esse profissional nas escolas, que vai atender as nossas crianças. A demanda hoje é muita. Então, a gente, além da escuta que esse profissional vai fazer nas crianças, vai ajudar muito no ensino. Então, com tanta situação que vem ocorrendo, se faz necessário esse pedido que o senhor fez. Pelo momento é só, senhor presidente. Desejo uma boa semana a todos e boa semana, que fique com Deus. Neste momento, passo a presidência ao vice-presidente Thiago Marchiori para fazer uso da tribuna. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Boa noite especial à mesa. Boa noite especial também ao vereador Jardel Correia, né, do Partido PP. Seja muito bem-vindo à nossa casa. E boa noite a todos que se fazem aqui presentes. Bom, de primeiro momento, gostaria, se tiver o êxito da pavimentação do Morro da Caatinga, da construção da creche do Clareíba e da construção do projeto da revitalização da Praça Getúlio Vargas, Gustavo Orsi, meus parabéns, e fico feliz pelo nosso município e parabenizo a situação. Torço muito para que isso aconteça. Um comunicado, 5 meses, primeira vez chegou um comunicado de relevância aqui da situação. Tamo junto. Aí sim. Aproveitando, Tiago, algumas pessoas da família aqui do Bezanello, da família Cipriani, também me procuraram com relação ali a homenagear, fazer a troca da alteração de nome de rua, né? Nomear ali, ou colocar o filho do Jeremias, o Gia Cipriani.
uma máquina, faixa preta em taekwondo, o Dado conhecia melhor que ninguém, né, Dado? E forte que nem um pitbull, seria seria fantástica para todos, né? Mas eu lembro que a gente teve uma experiência de alteração de rua no mandato passado, então toda nomeação de rua tem uma história, alguém já foi homenageado, então realmente é uma faca de dois gumes, a gente tem que cuidar com isso. E também tem o nome do Janaripiva, né? Eu acho que tanto o Jean Cipriani quanto o Janaripiva, a nossa cidade ela vem crescendo bastante, ela tem muito potencial. O bairro Bezenello é frutos disso, né? Hoje, essas casas ali, antigamente a gente brincava lá de carrinho de mão, era só barro, era usado como estoque de monte de areia lá do Della Antônia. Então cresceu muito e se faz necessário uma academia ao ar livre, uma área de lazer. Eu não consegui fazer no primeiro mandato um campinho de futebol, seja de grama, seja de areia. Então eu tenho certeza que não vai faltar projetos para a gente fazer, homenagear o seu Janari, o Jean Cipriani, assim como outros entes queridos da nossa cidade que tem o total respeito, né? O Jean talvez aí o complexo esportivo, o Janari algo do tipo também, então a gente vai chegar lá, se Deus quiser a gente vai chegar lá. Também quero ressaltar aqui, eu estive acompanhando esse final de semana a Copa Futsal Sub-11, a primeira Copa de Nova Trento, fantástico, quero parabenizar o Guto estava lá presente, então fiquei muito feliz com o que eu assisti no ginásio Inácio Golini, vem times de Canelinha, times de São João Batista, então realmente, aí obviamente os pais, as mães, vêm acompanhar, é algo de energia fantástica, parabéns aí à Secretaria de Esporte. E para finalizar, eu queria fazer aqui uma reflexão, principalmente com os vereadores de oposição do mandato passado, e aí ficou só o Barba, né, Barba? Então, eu lembro que a gente era muito cobrado, né? E eu fui para o interior esse final de semana, sabe, Oscar? Fui para o interior. Fui de automóvel, fui num casamento. E como eu peguei o interior hoje em 4 anos, eu só peguei no Morro da Caatinga. Porque o macadame era ruim. Sabia disso? E o nosso macadame era misturado com pó de brita. E esse que está sendo colocado, acredito eu que não. Porque um pouquinho eu entendo de obra também. Nunca peguei na geral assim. E eu não estou mentindo, eu não minto. Então, Barba dizia, acabada de incompetente. Está gravado. Eu não vou falar assim. Mas peço que revejam isso. Talvez a librita, um rolo compactador, que seria o meu sonho de consumo, mas eu não consegui, talvez a gente consiga esse mandato, né? Inclusive, os primeiros 4 meses, a estrada é um espetáculo. Por quê? Porque a secretaria trabalha pra caramba, porque a gente é italiano, independente da situação ou oposição, a gente vai pegar firme, todo mundo vai trabalhar. E patrolaram 100% ficou um espelho, porque eu também andei de janeiro a abril nas estradas nossas. Só que tem que ver, porque tem lugar que não se bota patrola, porque já tem material firme, que já compactou, os caminhões de tora já vão compactando. Tem lugar que tem que ser com a enxadinha, só tampar o buraco. E patrolaram nossas estradas no geral. E no inverno, quando chover 40 dias batido, um dia 30 milímetros, outro dia 40, outro dia 20, o rio batendo na ponte. Porque esse ano não chegou a chuva ainda. Então, complicado. Eu fui situação e estou sendo oposição hoje. Oposição de crescimento em prol de Nova Trento e de respeito. Mas é uma faca de 2 gumes, por isso que a gente tem que cuidar muito aqui. E também tem a reflexão que eu passo bastante aqui na Rua Brusque. A rua 30 reais eu passo menos. O Barba passava bastante lá, na época do pavimentação do 30 reais. E chuva. E a empresa Qualidade, que só tem o nome de qualidade, nós fizemos aqui um repúdio, os 9 vereadores, porque era uma lástima, o zelo, né, a logística que eles tinham de execução de obra era um pecado. E chegava sexta-feira, caía chuva, lama, tem que botar um material, tem que botar uma brita, concordo. E agora aí no espraiado, 2 gotas caiu de chuva, proporcional ao que choveu. Eu passo aí bastante no espraiado, bastante lama. Não foi feito nada. Eu entendo, mas os munícipes nos cobram, e bastante.
E veja bem, essa empresa, Schmidt Schroeder, do Anderson, Schmidt Minati, é boa, é organizada e produz muito. E essa obra do espraiado é muito mais simples do que a obra do 30 Rest, na questão de drenagem. Então vale ali a faca de dois gumes, situação e oposição. Primeiro momento seria isso, presidente, obrigado. Vamos para a ordem do dia. Hoje, na ordem do dia, temos os seguintes projetos. Projeto de Lei de Origem Legislativa número 006/2025, que dispõe sobre a publicidade dos saldos de estoques de medicamentos e insumos para atenção à saúde básica nos sites oficiais da Administração Municipal de Nova Trento e das outras providências. Este projeto é uma adequação do município à exigência da Lei Federal número 14.654/2023, que impôs a obrigação de transparência dos estoques de medicação da farmácia pública de forma acessível ao cidadão. A intenção, portanto, é levar ao conhecimento da população qual a situação de estoque dos medicamentos disponíveis para a rede pública de saúde, reduzindo a incidência de falta de medicação. E, obviamente, transparência pública, né? Em discussão, o projeto de lei. Presidente, eu apresentei esse projeto na noite de hoje, como já dito aqui na descrição, para que a gente dê transparência e publicidade nessa listagem de medicamentos do que é disponibilizado hoje na nossa unidade de saúde. Como foi dito aqui também, inclusive apresentei esse projeto embasado na Lei Federal 14.654, de 23 de agosto de 2023, que regulamenta essa situação, além de, na minha opinião, ser mais uma ferramenta para ajudar a Secretaria de Saúde nesse controle. E o que é mais importante é que o projeto fala nessa questão de ter essa alimentação constante, quinzenal, nos meios oficiais do município para conhecimento da nossa comunidade. Por isso que apresentei esse projeto de lei na noite de hoje. Mais alguém? Em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei permaneça como está. Quem for contra que se manifeste levantando-se o braço. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar de origem do Executivo número 005/2025, que altera o anexo 1, cartograma de macrozoneamento da Lei Complementar número 729/2024 e anexos 1, 2, 3, 4, 8 da Lei Complementar número 730/2024. Trata-se de atualização dos mapas do Plano Diretor, Lei Complementar número 729/2024, e Lei de Uso do Solo, Lei Complementar número 730/2024. Após modificação da delimitação da macrozona de interesse ambiental, bem como atualização do perímetro urbano, aprovados em audiência pública realizado em 7/11/2024. Em discussão, projeto de lei complementar. Em votação, projeto de lei complementar. Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste levantando-se o braço. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, concedo a palavra aos vereadores inscritos para suas considerações finais. Vereador Tiago Marchiori, por 10 minutos. Senhor presidente, nesse segundo momento, é até chato a gente comentar isso, mas realmente é algo que aconteceu, que o pai dessa criança me procurou também, relatou os fatos. É lamentável hoje que a gente tenha na educação uma agressão à criança. Isso é inadmissível hoje, um fato desses. Então, realmente aconteceu, infelizmente. O pai até relatou um boletim de ocorrência, foi a Polícia Civil fazer o corpo de delito, realmente, porque esses fatos a gente tem que quebrar o mal pela raiz, que nem a gente diz, né?
Tocando no ponto da psicóloga, então, que seja uma psicóloga também para professores, monitores, seja quem for. Pelo que eu fiquei sabendo, não foi professor, foi uma monitora que fez esse ato. Mas é algo que hoje não é aceito. Se é eu, hoje o diretor, o prefeito, seja quem for, eu já tinha exonerado essa pessoa. Não tocava mais no pé dentro de uma educação. Porque tua filha vem falando, pai, aconteceu isso, pai, aconteceu aquilo, e o pai vai postergando porque não quer acreditar que alguém da educação, né, que está ali para ensinar o seu filho para educar, seja uma pessoa agressiva. E realmente, que nem a gente diz, pegou com a boca na botija. O pai visualizou o fato ocorrendo ali naquele momento. Procurou a Secretaria de Educação, foram lá na escola, relataram todos os fatos, né? Então, gente, isso é inadmissível. Se é eu, no lugar desse pai, eu não sei de que forma eu iria agir. Vendo o meu filho sendo agredido naquele momento. Independente, porque criança é esporádico, é explosiva, brincalhona, não sabe o que está fazendo às vezes. Então, as pessoas que trabalham na educação, eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe é educadora, tem que trabalhar com amor, realmente com amor, fazer aquilo porque gosta, não está lá só pelo salário, não só por isso. Então, realmente a gente tem que prestar atenção nessas situações, né? Então, é fato que aconteceu, o pai realmente fez o relato, procurou também o conselho tutelar para relatar o fato. Então, creio que não é algo que está sendo mentiroso. Eu confio na pessoa, acredito nele, eu conheço muito essa pessoa, né? Então, que nem eu falo, gente, a educação é em primeiro lugar. A gente não pode tolerar essas situações. Se eu sei que está acontecendo esse fato recorrente na escola, ou seja onde for, seja o responsável, eu vou procurar essa pessoa, vou ver o que está acontecendo, para, que nem a gente fala, cortar a mão pela raiz, para que isso não aconteça. O meu filho, graças a Deus, tem uma monitora e uma professora exemplar. Eu tiro o chapéu para a professora Maiara, parabenizo ela, e para a monitora Ana. São espetaculares. Realmente fazem com amor aquela função, aquela profissão. Só que tem pessoas que realmente não fazem jus ao nome de educador, de estar lá presente nesse momento. É uma revolta que a gente sente enorme o que aconteceu nesse fato. Realmente a gente toma o lugar desse pai e dessa mãe que vê o pai, vê o ato ali naquele momento. É que nem eu falo, a gente não sabe qual a atitude que a gente iria tomar naquele momento, porque é o filho da gente, independente de quem seja, né? Então, que tome providências sobre essa profissional, que realmente seja exonerada, porque realmente não tem capacidade de estar dentro de uma sala de aula cuidando de crianças, onde quer que seja. Não sei quem é, também não me faz... A criança tem 2 aninhos, né? Exatamente, então... É coisa independente, né, da idade, né? Mas, independente da idade, né? Mas 2 aninhos, ela é indefesa. E outra, 2 aninhos, ela não sabe nem o que ela está fazendo ali naquele ato. Então, meu Deus, gente, pega essa pessoa. Que eu digo, que a gente às vezes tem que tomar cuidado com as palavras, né, do que fala. Mas a questão da revolta é tanta que é uma situação que é incabível hoje, em qualquer situação, em qualquer município, isso não pode existir, gente. Isso não pode. Uma agressão a uma criança, independente que seja um apertão, independente que seja... Ela vinha relatando de fatos que já vinha acontecendo, e o pai, como não queria acreditar naquela situação, né? Porque sabe que criança, às vezes, né? Uma coisinha aqui aconteceu, uma coisinha lá, às vezes não é relevante. Mas não, ele pegou realmente o ato. Ele foi feliz nessa situação. Porque se ele não tivesse vindo no ato e ter pego naquele momento, ela ia sofrer novamente agressão. Iria continuar. E depois, não podia desencadear algo nessa criança, algo psicológico nessa criança, sem o pai ou a mãe saber do que estava se tratando? Então, peço um pouquinho mais de monitoramento nessa questão da educação.
que realmente eles peguem mais firme sobre isso, que passam nas salas, que realmente veja como é que está o andamento, como é que está funcionando, a ação comportamental do funcionário, porque isso, o professor foi diretor, foi secretário, sabe como é que funciona. Às vezes as pessoas não sabem separar o problema de casa e trazem para o serviço, que é uma coisa totalmente errada, ou não tem amor àquilo que faz por fazer e acontecem esses atos. Então, que realmente tomem uma providências cabíveis. O pai já tomou toda a questão burocrática e jurídica, então parabeniza ao pai, porque provavelmente virá mais relatos. Se aconteceu com essa criança, provavelmente aconteceu com mais. Então, provavelmente vai vir mais relatos, a gente vai ouvir falar mais sobre essa situação. Deixo aqui a minha indignação sobre esse fato ocorrido na semana passada na nossa escola, que veio à tona agora. Até eu pedi para o pai se eu podia comentar o fato, né? E realmente ele me deu carta branca para comentar, que nem o Silvio fala, a gente não está aqui para tampar o sol com a peneira. Então, tem que ser punido, sim, essas pessoas que agem dessa maneira, e que realmente a educação, o Poder Executivo tome uma atitude a respeito disso, ou que venha pelo menos se pronunciar realmente do que fatos aconteceram, e que realmente dizem, não, a gente tomou uma atitude, foi feito isso, isso, aquilo, ela não faz parte mais do corpo docente da escola. Então, a gente espera justiça realmente sobre esse fato. A gente está aqui também para ajudar. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida ou medo de comentar, chegam até a gente também, que a gente também vai investigar. Então, realmente, deixo aqui, mais uma vez, a indignação desse fato, que é algo absurdo, inadmissível hoje na nossa educação. A educação, que nem a gente fala, é o berço, mas tem que cuidar que as pessoas realmente que façam isso com amor, que façam isso com o coração. Então, deixo mais uma vez aqui esse relato de indignação e de protesto, que realmente tome-se uma atitude a respeito disso, e que não venha mais fatos desses ocorrerem no nosso município, ou qualquer outro município da nossa região, ou do nosso mundão afora que a gente vê, mas realmente que façam com amor, com dedicação e principalmente com respeito. Crianças, a gente educa para o futuro, e educação a gente trata com amor, com respeito, não com lambadas, não com esses fatos que realmente vêm ocorrendo. Então, deixo aqui realmente o meu desabafo, que creio que seja desabafo da maioria da população também sobre esse fato, e que realmente tome-se uma atitude cabível e plausível sobre esse fato realmente que ocorreu. Presidente, para essa noite seria isso. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Vereador Silvio César Correia, por 10 minutos. Presidente, dando continuidade na minha segunda fala, até praticamente tinha decidido não falar no segundo momento, mas escutando os demais vereadores falar de fatos que aconteceram na cidade, né? E sobre essa agressão que o vereador agora colocou, por incrível que pareça, essa tarde fui na prefeitura e estava o comentário na Secretaria de Educação e me contaram desse fato, né? Que aconteceu. E segundo, que nem o vereador falou, o pai da criança foi fazer o corpo de delito, né? É isso. Provavelmente vai sair o laudo, se a criança realmente foi agredida, o culpado que pague, né? E pague o quanto antes, para que isso não venha a acontecer. Por isso que alguns meses atrás ainda disse que tinha conseguido um recurso para botar câmera de monitoramento dentro das unidades de saúde. Deveria ter até dentro do ônibus. Essa é a verdade. A criança é criança. A gente não sabe o que acontece, né? Muitas vezes acontecem coisas até piores e elas acabam não levando para os pais, né? Então, a única coisa que eu digo, o culpado que pague, independente de quem está ali no poder. Não se tampa só com a peneira, o mal se corta pela raiz. É isso que tem que ser feito. Pode ser na educação, pode ser na saúde, pode ser em qualquer setor público. Setor público. Essa é a realidade. E as pessoas que estão ali, elas são nossos funcionários. Inclusive, nós somos funcionários do povo. Então, elas têm que, o culpado que pague. Essa é a verdade. Sobre as estradas do interior, eu tive alguma reclamação? Sim. Na verdade, uma reclamação. Principalmente da estrada do Bonito. Disseram que estava bem precária. Os demais,
não posso falar que eu não tive e também não veio nenhuma reclamação. O vereador Gustavo falou que sim, que estava precária, né, vereador? É isso? No interior? O que me reclamaram foi na estrada do Bonito. Inclusive, hoje, conversando de manhã cedo, mentira, ontem, com o secretário, ele disse que já tinha tomado as providências. Acredito que até no dia de hoje já estaria pronto, mas também parou de chover, né? Aí, realmente, se não tem um bom material, como eu sempre cobrei, nunca vai ter estrada boa. Estrada boa, sem material, ela só se mantém quando o tempo está bom. Quando chove, não tem prefeito bom. E tem que ser colocado material bom, sim. Sobre a obra do asfalto no espraiado, o presidente também fez essa colocação. Tive uma reclamação também de uma pessoa, e coberta de razão, não chega nem perto do que era no 30 Réis, tá? Essa é a verdade, porque ali no 30 Réis eu praticamente filmei, bati foto todas as semanas, que era precário. Era um estado de calamidade. Tu via criança e mulheres que não tinham condições de veículo, andando com seus filhos de bicicleta, com água até no joelho. Inclusive, até um dia nessa casa, eu fiz um comentário com o vereador Jair, era diretor de SAMAI, que eu disse que teria que tirar chapéu para o vereador Jair, pelo diretor de SAMAI, que estava lá dentro da lama, eu acho que era fazendo serviço até da empresa, pelo que a gente sabia, que seria a obrigação da empresa que estava fazendo o asfalto, mas estava lá, Jair, com lama até no pescoço. Então, é responsabilidade da empresa, sim. Inclusive, ontem de manhã também, cobrei do secretário, o secretário já tinha cobrado do gerente da empresa, que durante a semana está no trabalho, mas no final de semana, pelo menos, coloque o material, dá bom acesso para cada morador. A obra existe, mas não podemos deixar ficar mais precária. Então, certo sim de cobrar, e nós também temos que cobrar aqui. Eu acredito que esse final de semana, eu vou ser uma das pessoas que vou lá fiscalizar, para ver se realmente eles estão fazendo isso ou não. Foi feita uma colocação aqui das calçadas nos 30 Réis, eu acho que foi o vereador Jair, né? Da colocação inclusive ontem também, o secretário disse que já foi notificada a empresa, qualidade, porque a obra tem garantia e é de extrema responsabilidade deles. E quando faz a notificação, eles têm que dar o parecer e têm que resolver o problema, né? Então, para deixar bem claro que a empresa foi notificada. Esperar mais uns dias, se a empresa não vir, com certeza a prefeitura tem que arrumar e a empresa tem que arcar com as despesas, né? Só queria deixar isso bem claro e volto a tornar ali, falar na questão dessa criança aí, o que aconteceu, quero deixar bem claro, o culpado que pague. O culpado que pague. Presidente, por hoje seria só isso, desejo uma ótima semana a todos e uma boa noite. Vereador Ronaldo Gorges, por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste, colega Jardel, de São João Batista, quem nos acompanha através das redes sociais também. Vou falar da minha indicação, que é ali no Ribeirão Bilu, no Mato Queimado de Baixo, acho que não cabe ao Bezenelo, como foi colocado na indicação, mas é que ali foi mudado uma rua de local e o poste permaneceu na rua antiga, então à noite é ruim para quem vai acessar, tem pessoas com comércio local lá dentro também, então seria interessante fazer essa alteração para que ficasse tudo em dia, tudo certinho, né? Estive conversando com o secretário de esporte, né? E no próximo dia 5 terá uma reunião na secretaria às 19 horas para se tratar do campeonato sub-15, então é importante que a comunidade participe aí também, né? Convidar o pessoal para acompanhar o campeonato de bocha na próxima sexta lá na comunidade do Pitanga, às 19h30 também, que é super importante. E a partir do dia 3 também início do campeonato de empresas de futsal no ginásio Inácio Golino, então, para que o público possa estar prestigiando aí também, é super importante, né? Sobre as estradas do interior, tive no Aguti também, final de semana, e sim, é normal que vai ter lama, mas, cara, nesses 4 meses aí, no 5º que está indo, foram patrolados várias e várias vezes, então, assim, as condições em si da estrada, questão de buraco, valo e tudo mais, ela está tranquila, porém a lama é óbvio que vai dar, e nós no nosso município temos uma dificuldade muito grande nessa questão de macadame e brita e tudo mais. Isso na gestão passada foi colocado, mas também era pouco
porque o custo é muito alto, onde teve comunidades que passaram os 4 anos que não receberam uma caçambada, entende? Então, há uma dificuldade, e eu sempre falei que a gente tem que mudar isso e sim começar a pavimentar o interior, porque cada vez que tu pavimenta 100, 200 metros, tu vai ficar 5 anos, 10 anos sem fazer manutenção, a não ser que seja uma obra mal feita, e isso é super importante. A questão do Morro do Reginaldo, a gente está aguardando esse valor, até onde eu sei ele ainda não está em conta, mas sim, ele está já prometido e foi uma promessa de campanha, algo que a gente correu atrás e trabalhou, então nós estamos na torcida, né, fazendo figa aí, com o coração apertado, esperando que isso aconteça, porque vai ser algo diferente aqui para o nosso município, que realmente vai marcar muito essa história, acho que o pessoal do interior merece. A questão do asfalto aí também, o Silvio falou, posso falar também que eu passo praticamente todos os dias ali pelo espraiado. No 30 Rés a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque a via era fechada durante o dia, né? E ali ela está transitando por enquanto. E não vi nenhum carro lá trancado, encalhado até o momento, pelo menos, mas eu entendo que sim, é necessário que se cobre e que fique em cima sim, que essa empresa deixasse que fosse final de semana, nem que fosse uma pessoa de plantão com uma mini retroescavadeira ali, uma máquina para poder botar um material, para poder patrolar, limpar onde necessário, porque vai transitando e o negócio começa a ficar complicado, né? Falar sobre essa questão da educação, a gente lamenta sempre esses fatos, né? Porém, também estive na prefeitura, conversei com a secretária, e ela teve junto com o prefeito, conselho tutelar e tudo mais, e foi aberta uma sindicância, e esses fatos vão ser apurados, né? Então, a gente não quer prejudicar lado A ou lado B, mas sim precisa ser verificada essa situação, porque uma criança de 2 anos e meio, aí, 2 anos, é meio complicada a situação, né? Tá certo? Eu sempre falei também, questão de câmeras. Nesse caso, se tivesse uma câmera na sala de aula, estaria muito fácil de se resolver. Eu acho que não tem câmera no CEMEI, que me falaram que ao menos não estão funcionando, ou naquela sala não tem. Essa é a informação que eu tenho. Será que nas salas? Porque me passaram a informação que não. Mas enfim, vou verificar também. É super importante a gente tá por dentro disso, né? Falar aqui de uma denúncia no Tribunal de Contas, que é a respeito da festa da Encanto Trentino, né? Houve um erro, mais uma vez, houve um erro na publicação dos orçamentos e tudo mais, a respeito do projeto da Encanto Trentino, que sim, foi feita uma dispensa de licitação, e quem está cuidando desse projeto é a Neutur, porém foi lançado com uma data errada, e a gente tem todos os comprovantes que sim, foram feitos todos os orçamentos dentro do prazo e dentro das datas corretas. Então, é triste a gente ver que as denúncias, que os fatos não são apurados, né? Eles simplesmente são jogados ao vento, porque, mais uma vez, é uma perca de tempo, e pessoas tendo que se explicar por algo que foi mais um erro na publicação e tudo mais, porém, poderia a pessoa se informar antes, né? Mas essa denúncia existe, não sei se é se é algo pessoal contra a Neutur, que é muito ruim, né? Eu sempre falei que eu sou a favor que sim, que a Neutur execute a festa da Encanto Trentino, que esse valor pago fique no nosso município e que, inclusive, ele volte para os munícipes como benfeitorias para o município, como eles sempre dão uma contrapartida. Então, essa é a minha opinião a respeito disso. Outra situação aqui, que na semana passada o vereador Tiago comentou, a respeito do pessoal que ficou alojado no CEMEI. Eu entendo a preocupação de algumas pessoas, a gente entende, mas em contrapartida, eu vivo isso, né? A gente trabalha com entidades sem fins lucrativos, e eu sei o que a Vandeca passa. Hoje ela tem uma estrutura muito grande, ela é referência em nível nacional, inclusive, né? Nível Brasil, isso, atletas para fora do país, inclusive, então isso é muito bacana.
E eu vou falar alguma coisa aqui que ela me passou. O projeto do voleibol em Nova Trento está com mais de 25 anos já. Hoje está com um total de mais de 150 crianças e pessoas envolvidas nesse projeto. Tem um custo anual de R$600 mil declarado, entende? São vários professores, consultor esportivo, todo um processo para que possa manter esse projeto vivo. Então, hoje estão participando com 6 categorias. Todas as categorias de idades nós temos representatividade do nosso município. Em nível FESPORT, que é estadual, Ligas Confederação Brasileira e tudo mais. Isso é algo grande, pessoal, tá? Isso é algo grande. Tem também, né, apoio da prefeitura, vários patrocinadores, tá certo, que ajudam o projeto. E eu falei aqui já lá no início que a gente tem que se preocupar em ajudar. O nosso poder público, eu acho que deveria ter uma pasta que tivesse alguém disponível para ajudar essas entidades, que não é só da Vandeca, não é só do Taekwondo, tem várias outras que precisam se desenvolver e precisam desenvolver as atividades no nosso município. Há um tempo atrás, a Vandeca nem vai lembrar, mas eu estive na casa dela e conversei pessoalmente com ela, porque eu vivo um projeto, conheço várias pessoas, mas você sentar com ela e conversar e entender o projeto e entender todas as dificuldades é muito diferente, é muito diferente. A gente sente na pele a dificuldade de manter esse tipo de projeto. Então, queria dizer para todas as pessoas do município que é interessante conhecer mais a fundo, não somente o que se vê no jornal, a parte que ganha e tudo mais, mas sim a parte que envolve dias, horas, noites de sono perdida, viagens, responsabilidade que se tem sobre isso. E falando especificamente dos eventos que são trazidos para o município, eu também fiz uns 3 eventos com o Taekwondo aqui em Nova Trento, a Associação Neotrentina, no caso, na época, acho que eu era presidente. A gente teve mais de 300 atletas com o Taekwondo e contou com a presença de mais de 27 municípios vindo para a nossa cidade. E a coisa que a gente sai para os eventos e mais ouve assim, pô, Ronaldo, traz um vinho de lá, aquela pousada é muito boa, aquele restaurante é muito bom. Então isso mexe com a economia do nosso município. E isso é importante, sim, trazer para cá. E eu acho que a gente tem que pensar em ajudar essas entidades, em favorecer o acontecimento desses eventos esportivos no nosso município. Por hoje é só, desejo uma... Na questão que eu me referi ali, não foi nem questão do projeto dela, que a gente conhece o projeto que tem o voleibol, mas eu me referi à questão que a gente estava vivendo uma questão de crise respiratória. E quando eu subi para falar, eu falei em nome de alguns professores que me procuraram e me expuseram a preocupação deles também com o espaço onde iria ser alojado. Eu fui atleta também, tu sabes, Taekwondo. Na época a gente também foi para o Mundial, a gente se alojou também em colégio, em ginásios. A gente sabe que existe esses exemplos que a gente de alojamentos, né, que hoje nenhuma cidade hoje tem um alojamento para tantos atletas, e que sim, que fiquem em colégios e outros departamentos, mas a questão que foi me passado era a preocupação com essa situação, sabe, Dado? Não foi nada em questão de projetos ou de não fazer, muito ao contrário, a gente quer que venha para o município, a gente quer realmente que o município seja explanado, mas a situação realmente foi essa preocupação dos professores em si sobre essa situação que estava vivendo, porque a gente viu os hospitais superlotados sobre essa questão de crise respiratória, as crianças iriam se alojar no espaço ali do CMEI e tal, então ficou essa preocupação, não que a gente era contra isso aí, ou não que a gente é contra algum projeto, e sim realmente sobre esses cuidados de ser tomado, entendeu? Então, só para deixar claro aqui a atitude que a gente falou na semana passada. Ok. Essa questão de alojamentos, a gente vai para outros municípios e a gente é muito bem recebidos. Tem municípios que oferecem alojamentos, inclusive com ar-condicionado. Então, nessa questão, o nosso município ele ainda está um pouco atrasado e nós temos que lutar para que isso também aconteça no nosso município. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Vereador Luiz Carlos Orsi, por 10 minutos. Nesse segundo momento, eu trago aqui um tema que a gente trabalhou aqui na Câmara desde o início do nosso mandato aqui no dia 4 de fevereiro,
que é a questão do autismo. Então, ao pedido dos nossos vereadores aqui da casa, foi marcada uma reunião para o dia 2 de junho, na próxima segunda-feira, às 16 horas, com o prefeito, com a secretária de Educação e de Saúde, para nós, junto com eles, debater esse tema e buscar o que vai ser feito a partir desse momento para atender nossas crianças na rede municipal. A gente sabe que é uma situação que o nosso município, questão de autismo, pelo que eu vi hoje, são 86 crianças que têm problemas no nosso município com autismo. Então, eu, conversando com o prefeito, com a Maiara e a Isabel, a Belinha, secretária de Educação e de Saúde, eu percebi que já está sendo montado algo para atender essa demanda. Então, acredito que na segunda-feira nós, vereadores, podemos estar todos lá e debater alguns pontos específicos para que isso seja colocado em prática, que é algo que vem em benefício para as crianças do nosso município. E é um tema que foi trabalhado aqui na Câmara de Vereadores, os nossos vereadores fizeram um projeto de lei, foi aprovada. Então, é de boa valia que todos nós estejamos lá presentes para debater sobre esse assunto. Neide, fica à vontade. No Claraíba, ele já vem fazendo um trabalho ali com os autistas. Eu pude perceber também. Importante, mas a gente Importante precisa isso. que tenha uns Sim, atendimentos mas- individuais, né, Neide? mas, com certeza. Fonoaudiólogo, Mas já- psicólogo, outras Mas já profissionais nos para atender. alegra, né? Já nos Perfeito. deixa... Uma outra questão que hoje de manhã eu fui conversar com a secretária de Saúde era a respeito de uma indicação que eu fiz na última segunda-feira, sobre um protocolo para se marcar os exames, né? Cheguei lá na semana passada, fui levar um exame de uma pessoa para colocar para agendamento. Me assustou porque eu deixei o papel lá para ser marcado, ficou o papel para agendamento, mas eu não recebi nenhum protocolo em troca. Que me deixar, Luiz Carlos deixou o agendamento aqui, quem recebeu, a data, o horário. Então, na indicação que eu fiz semana passada, eu peço para que a pessoa responsável que pegue esse pedido do exame, faça um protocolo de agendamento. Quem é que recebeu o exame, o horário, a data, e entregue esse protocolo para a pessoa que quer marcar o exame. Então, eu penso que é algo que vai se profissionalizar melhor, é uma forma de tu ter mais seguranças, né? Porque muitas vezes eu saio de lá sem o meu exame que eu deixei para ser agendado, fica meio no vazio, né? Então, em reunião com a secretária Maiara, ela vai passar um comunicado aos postos de saúde para que, a partir da semana que vem, comece a adotar algumas regras de um protocolo inicial quando se vai fazer o agendamento de exame. Eu sei que, quando eu deixo o meu exame lá e sai a consulta, eles me avisam pelo WhatsApp, me comunicam, vou lá pegar o agendamento, eles me entregam a folha, mas não é sobre isso que eu estou falando, né? Estou falando quando eu deixo o exame lá. Tem que ter algo que me traga uma certeza, né, de que não, realmente o Luiz deixou o exame, se acontecer alguma coisa eu tenho como provar. Então esse protocolo que eu pedi na indicação e que a Maiara hoje, em conversa com ela deixou bem claro que vai começar a colocar em prática a partir desse próximo mês de junho, né? Também conversei com ela a respeito do nosso Hospital Imaculada Conceição. Algumas coisas que acontecem aí no nosso hospital, infelizmente, não são positivas, né? Então, eu também, como vereador da situação, que faço parte da área do governo, eu sei que nós temos que estar atentos e ativos e buscar sempre a melhora. Nós não podemos deixar com que nós percamos a credibilidade do nosso hospital por questões pífias, né? Questões de falta, às vezes, de um atendimento mais com observação, com exames, constatando que a pessoa realmente está com um problema cardíaco, que não vá para casa com esse problema, que ela vá adiante. Então, a própria secretária Maiara me colocou da preocupação que ela tem também com isso, na fala com os médicos, né? Então, ela está atenta também a isso, me deixou bem tranquilo, mas nós, vereadores, temos sim que fiscalizar, estar próximo, observar, mas cobrar, porque quem ganha com isso é a população e nós também. Então, quando a gente tem um hospital que tem um atendimento bom, os médicos fazem o encaminhamento certo, todos nós podemos ganhar com isso, né? Ninguém sabe quando vai precisar. E quando precisar, que seja um bom atendimento. Na nossa gestão, né, a gente tinha o Godoy, que todo mundo conhece, como diretor do hospital. Até a Neide também conhece, era um cara ímpar, né, Neide?
Era um cara que, se acontecer alguma coisa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã dentro do hospital, ele estava lá dentro para conferir e realmente tomar a atitude. Então, pode-se falar o que quiser, mas o Godoy, nessa questão de pontual ali, de estar cobrando, né, estava sempre em cima. Claro que tem defeitos, a gente sabe que todo mundo tem, mas a questão de cobrança do médico ali, ele estava sempre nessa questão. É muito importante que se tenha essa cobrança, né? E eu percebi que a nossa secretária de saúde, Maiara, ela me mostrou muita dedicação e quer também acertar. Então, que ela tenha, né, uma boa caminhada e que consiga fazer com que a coisa flua de maneira positiva. Uma outra situação, Neide, que eu, né, fui buscar algumas informações a respeito da insalubridade, que realmente é uma lei que foi aprovada em dezembro, se eu não me engano, né? É um direito estabelecido aos funcionários, e se a lei tem que ser colocada em prática, tem que ser paga. Não dá de questionar A ou B. Então, informações que eu busquei com a administração, com o chefe de gabinete, ele me passou que foi realizada uma segunda reunião com o SESI, que é alguém que fez uma empresa que fez o laudo, né? E agora estão fazendo alguns ajustes para aí sim, em breve, encaminhar para o pagamento. Então, segundo o Jefferson, chefe de gabinete do prefeito Max, o pagamento dessa insalubridade vai ser encaminhado, vai ser dado a quem de direito merece esse pagamento. É isso? Ou eles vão fazer um estudo sobre esse laudo para poder fazer o pagamento? Não entendi. Eles fizeram já uma segunda reunião, né? Para a questão do resultado do laudo, para agora sim começar a providenciar o pagamento. Tá, então, é algo positivo, né? A gente já estamos indo no 6º mês, mas eles tinham algumas dúvidas, buscaram, né, algumas informações e agora vão começar a atender essa demanda que se faz necessária, né? Então, para o momento de hoje, é o que eu tenho aqui para... Vereador, se me permite, Fica à vontade. só para me tirar uma dúvida ali, eu acho que até vocês comentaram sobre a questão da suposta agressão à criança, né? Foi na creche aqui do CEMEI, né? Foi na sala de aula ou foi no ônibus, essa agressão? Não, no Claraíba. No Claraíba foi, né? Não, é no CEMEI e, segundo o pai, foi na sala, não foi no ônibus, sala. não. E essa sala, ela é monitorada, ela tem câmera de monitoramento. Aonde aconteceu um fato que eu também fiquei sabendo, seria na creche do Claraíba. Na Claraíba. Então, está bem complicado, né? Também eu fiquei sabendo no Claraíba. Inclusive, né, vi No Claraíba tem câmera, né? Sim, tem. Tem. que me passaram que foi no CEMEI, então... Mas, enfim, se for no Claraíba, tem câmera. Tem. Tem. Então, o fato foi registrado. Foi. Sim, foi feito o BO. Com certeza, né? Foi. Se foi aqui no CEMEI, eu não sei se já tem. Ali não tem câmera de monitoramento, né? No CEMEI eu acho que não tem câmera. Não, só nas instituições anteriores, né? Tem Então, o monitoramento. É isso que eu falei, porque até onde eu sei foi no CEMEI e não tem câmeras. Entenderam? Foi isso que... Então é um fato novo. Teve um... Beleza, era só isso. Obrigado pelo tempo, Perfeito. vereador. E essa situação ali, que, né, sejam feitos os responsáveis que arcam com as consequências, né? Se for efetivo, se abre um processo administrativo e que responda pelo ato que fez, que infelizmente não condiz com a educação, né? Não é isso que se quer. Se quer algo com cuidado, com zelo, com respeito e tudo mais. Então, vereador, só me desculpa, aqui na publicação da ala prima está que é no CEMEI. CEMEI. Então, para a noite de hoje é o que eu tenho aqui. Deixo para vocês uma boa noite. Que Nossa Senhora Bom Socorro nos ilumine e que possamos ter uma sequência de semana de muito trabalho para cada um de nós. Boa noite e até mais. Vereadora Neide. Não? Vereador Jair Secato. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas de trabalho. Boa noite, o público que nos acompanha daqui. Boa noite, o vereador da nossa cidade vizinha, né? Seja bem-vindo. Vou começar corrigindo a Neide, que ela falou que era todo como é que se diz? Todo ensino que ia ficar sem aula, né?
Mas não, é só as creches, né, Só Ney? as creches, é. Que eu acho que piora um pouquinho, porque se fosse todo o ensino, de repente, essas crianças enganei. pequenas teriam um irmãozinho mais velho que poderia cuidar. Então, dificulta um pouco mais para a família, né? Eu acredito, no meu ver. Então, teria que ter repensado isso aí, porque vão ser 4 dias, né? 4 sextas-feiras, que essas famílias, o pai ou a mãe vai ter que perder o trabalho. Então, deveria ter estudado uma outra forma, né? Mandar uma parte, fazer esse curso, que é muito importante, e depois uma outra, dividir as turmas, né? Uma sugestão, não sei se funciona ou não funciona, isso quem tem que ver é a Secretaria de Educação, né? Quanto o vereador Silvio falou das calçadas aí, com certeza, a qualidade é responsável 5 anos. Eu fiz a indicação, mas já sabia que é com a qualidade. E só que também me refiro à limpeza delas, né? O capim, né? E o nosso 30 Reis, quando eu digo nosso, porque eu sou morador de lá, o Silvio, o Oscar, é um bairro bem grande. Nosso 30 Reis é grande. E nós temos só 2 cantoneiros. Isso nós viemos sofrendo desde o passado, né? Então, teríamos a necessidade de ter mais um, para poder manter tudo limpo. Outra coisa que o Dado falou aí sobre as licitações aí, mais um erro, é lamentável, cara, lamentável. Segundo um funcionário da Secretaria de Obras, ele teve que comprar material para trabalhar, comprar uma vassoura. Eu sei que isso não é fácil, cara, porque assim, ó, eu tive na frente no Samai, eu também comprei muita coisa do meu bolso, para não parar. Não tem licitação para comprar veda rosca, eu ia lá e comprava do meu bolso. O serviço precisa ser feito, a população não pode ficar sem água. Tens um compromisso, não é com o prefeito, não é com ninguém, é com a população, né? E aí eu acredito que ou é falta de licitação, ou talvez tenha licitação, mas não tem dotação para comprar, isso tudo é um problema. Então, teria que rever, sei quem cuida dessa parte da licitação, se for problema que foi licitação, na hora de trocar as pecinhas, né? Se não está funcionando, a gente troca, né? Porque senão o barco não vai para frente, só vai de ré. Sobre a iluminação pública, eu pedi várias vezes para colocar luminárias lá na Rua Mesquita e os moradores me cobram. Eu disse, olha, não depende, a gente faz a indicação, a gente pede e o executivo é que manda fazer. Se ele vai mandar fazer ou não vai, já é outro detalhe, mas nós vamos continuar cobrando. Então a população pode ficar ciente disso. Também queria agradecer o Vantuir Dalprá, que na sexta-feira de noite entraram em contato comigo, que lá no Claraíba tinha uma rua que estava intransitável. De fato, choveu, estão fazendo tubulação, isso é normal, e ficou um buraco meio grande. Mas eu entrei em contato com ele e já ele me disse, não, pode deixar que amanhã de manhã eu já vou lá e já resolvo. E de fato ele foi lá e resolveu. Então, muito obrigado, Vantuir, pelo ser prestativo, que é isso que a gente precisa no setor público, né? Nós temos que olhar para o bem da população e não questão de política, né? Quanto à salubridade, é verdade, direito adquirido tem que ser pago. Não tem que questionar muito, não. Se estiver correto, tem que pagar, porque é um direito do servidor, né? Eu até orientei na outras vezes aqui que se eles até procurar fazer uma ação coletiva, procurar o sindicato e cobrar. Se a prefeitura não paga, vai para a justiça, que vai ser obrigado a pagar. Tem direito adquirido, direito tem que ser pago. Tive no cemitério também, que eu gosto de ir à noite quando eu vou. Fui lá ontem à noite, de fato fizeram a limpeza, capinaram, está tudo limpinho. Só que a iluminação ainda continua problemática. Falta ainda umas luminárias e algumas lâmpadas queimadas. Eu tinha pedido, mas também isso depende do Poder Executivo mandar fazer, né? E só para concluir, o Silvio falou aí que me viu trabalhar várias vezes no meio da lama, né? Mas para ficar bem claro, isso é um compromisso com o povo. A gente assume um compromisso com o povo, não é com o prefeito, não é com ninguém.
Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Jamais quero que faltasse água na minha casa. Então, por isso que às vezes à noite não tinha horário, madrugada chovia forte. A gente sabe, nós temos um servidor aqui do SAMAI que ele sabe como é que funciona, aprendi bastante coisa com ele no começo. Na verdade, no começo, 2 funcionários só para trabalhar na rua, foram os caras, o carro-chefe, digamos, só tinha 2, e muito serviço. Eu sei que a demanda do SAMAI é grande, é enorme. Muitas vezes a gente saía com 20 ordens de serviço para fazer, porque eu aprendi a trabalhar de encanador, fui obrigado a aprender, por falta de mão de obra. Saía com 20 serviços, 20 ordens de serviço, quando voltava tinha mais 15. E quanto menos funcionário, é assim. E aí acontece, como qualquer empresa, o pessoal tem problema de saúde, se afasta por saúde. Enfrentei vários problemas desses, mas vários. Então, eu sei que não é fácil tocar o SAMAI, não é fácil. Então, que nem comentaram que no Indaiá ficou 4 dias sem água. Eu disse, não é fácil, cara, porque às vezes o problema não está visível, né? Celeste, que faltou energia, tu vê onde é que está os fios, né? A água é por baixo, tu não tem... Adivinhar às vezes é meio complicado. E acontecem uns fatos aí meio desconfortantes, né? Mas só para finalizar, o SAMAI agora tem um quadro de funcionário bom. Antes de eu sair, a gente conseguiu na administração passada, com a reforma que foi feita, né? Administrativa da prefeitura, criar uns cargos, que era operador de estação, foi criado 5 cargos, 5 vagas, né? E, inclusive, eu saí, eu deixei 2, a minha intenção era ter 3, para a estação ficar sempre protegida, né? Sempre ter um funcionário da estação, que isso é necessário, Se me permite, Permito. é outra secretaria, na verdade é uma autarquia, né? Isso. Mas hoje, passando a obra ali na frente da minha loja, eu vejo o pessoal do SAMAI trabalhando e eu digo que seria mais uma questão de olhar o salário desse pessoal, porque quando eles me passaram o valor que eles recebem, infelizmente eu digo uma coisa, jamais vão arrumar funcionário que aguente, pode até aguentar por um período, não para a vida toda, para o salário que eles ganham. Infelizmente o salário de SAMAI, ali do braçal, enfim, toda a secretaria, todo o secretariado, mas principalmente aqueles caras que estão ali dentro da lama, eu até costumo dizer, com lama até o pescoço, o salário é muito baixo. É muito baixo. A questão do salário teria que ser melhorada. Inclusive, dos operadores de estação que a gente conseguiu, foi feito concurso, passou 6 no concurso, 2 assumiram e logo pediram a conta. Um porque teve uma proposta muito boa em Tijucas e ele foi trabalhar em Tijucas. E o outro não conseguiu aprender a andar de moto, tinha fobia à moto. E ele tinha que ter uma moto para se deslocar da estação da Vasca para o Claraíba. Então, não teve jeito. E os outros que foram chamados, vieram tudo para a entrevista, mas a questão de salário e achavam que era outra coisa também. É que, se eu não me engano, esse pessoal braçal, acho que o salário deles é R$ 2.500, né? Eu acho que é 2.500 bruto, né? Bruto, né? Bruto. Depois tem mais vale alimentação. É 2.604, se eu não estou enganado. Mas é baixo. É importante ressaltar também que não é somente do SAMAI, e sim o geral, que hoje eu inclusive estava conversando com um motorista de ônibus. Gente, é desolador, os caras fazem muitas vezes por amor ao trabalho, eles gostam daquilo ali, mas ninguém merece. Tem gente com salário de R$ 2.200 por mês, um pai de família às vezes paga aluguel. Eu acho que isso aí deveria ser revisto. Mas é a inflação, é não sei o que. Cara, não tem como manter um profissional trabalhando, um pai de família, com os salários que temos hoje na nossa prefeitura. É a mesma questão dos secretários, né? O secretário que trabalha, que nem diretor do SAMAI, secretário de obra, educação, saúde, é 24 horas, né? Tu não tem vida, não tem dia, então se for olhar o salário não compensa. Mas a gente faz por amor, porque assume compromisso, né? Uma boa noite a todos. Uma boa semana e para os gerais. Vereador Luiz Fernando, esse é o Rachadel por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público presente. E hoje em especial aqui quero dar as boas-vindas aí ao Jardel, que é a primeira vez que está na casa.
Eu conheço o Jardel já de muito tempo atrás, na época de São João Batista, onde o Jardel ele meio que organizava o escoteiro da cidade e ele era uma pessoa muito ativa no município de São João nesse sentido. Então, te parabenizar, Jardel, acompanho o teu trabalho e eu sei que tu és uma pessoa da comunidade. Presidente, quero primeiramente aqui fazer um agradecimento aos vereadores pela aprovação do projeto hoje. Como a gente diz aqui, até o vereador Luiz Carlos colocou aqui, a gente está sempre tentando ajudar a melhorar, inclusive, os serviços públicos. Então, essa questão aí é para dar transparência e para que a comunidade saiba a listagem de medicamentos que está hoje disponível nas nossas unidades básicas e no sentido também de ajudar a Secretaria de Saúde a fazer esse controle constante. Outra situação aqui que eu queria mencionar hoje, ontem eu estive na Alesc, em Florianópolis, conversando com o deputado Júlio Garcia, referente a algumas questões de emendas para o nosso município, e acredito que nos próximos dias aí teremos boas notícias para o nosso município. O deputado Júlio é um deputado muito atuante também e já se comprometeu a ajudar o município de Nova Trento, mas como eu sempre disse aqui, a gente gosta das coisas concretas, então não vou aqui estar hoje me alongando sobre isso, porque quando tiver de fato concreto, a gente volta aqui para mencionar à comunidade quais benfeitorias serão feitas. Quero também aqui destacar que hoje estive conversando com o secretário de administração, o Zico, referente ao portal do Morro da Cruz. Me chegou algumas informações durante o dia que tinha dado problema nessa licitação do portal do Morro da Cruz, e de fato, conversando com ele, houve um erro na prefeitura e foi cancelado, mas ele me disse que nos próximos dias será lançada uma nova licitação. Então, só para colocar para a comunidade que também provavelmente haverá um atraso na execução desse portal, devido a esse problema que também teve nessa licitação. Outra coisa que me cobraram, porque a gente está sempre muito envolvido nisso, é referente à questão da rede de energia elétrica do Ribeirão Bilu. O que acontece? A Celesc, nesse primeiro momento, está dando uma prioridade para terminar a rede do Ribeirão Frederico, que já é uma rede que está atrasada há algum tempo. Ela já era para ter sido finalizada, mas não foi. Inclusive, ontem a Celesc estava no Ribeirão Frederico adiantando alguns pontos, e na próxima semana é para vir mais equipes para terminar aquela rede e depois, logo em sequência, dar continuidade à rede do Ribeirão Bilu. Então, é só para passar para a comunidade que ela não está esquecida, eles só estão terminando algumas obras para depois dar continuidade a outras obras. Sobre a colocação que o vereador, presidente da casa, Gustavo, fez aqui, referente à Rua Brusque, a gente só pede, então, para o secretário Jairzinho dar uma olhada. A gente sabe que deu as chuvas, toda a obra dá transtorno, mas se ele puder ali, junto com a empresa, dar uma, vamos dizer assim, ir lá conversar, ver se pode dar uma melhorada, principalmente na entrada das casas das pessoas. Eu recebi hoje também algumas mensagens durante o dia. Então, fica o pedido aí, se o secretário de obras, Jairzinho, estiver acompanhando a sessão, se ele puder aí estar dando um auxílio aos moradores aí da Rua Brusque. Por hoje seria isso, presidente. Obrigado. Neste momento, passo a presidência ao vice-presidente Tiago Marchiori para fazer uso da tribuna. Na minha segunda fala, quero aproveitar e voltar àquela discussão, né, o vereador Dado falou referente às estradas do interior, né, Dado? Então, como eu falei, uma reflexão juntando o mandato passado com o mandato atual. Referente à obra do 30 réis, correlacionado com a obra da Imigrantes e da Rua Brusque, realmente nessa situação, até concordo com você, porque a empresa que está hoje executando essa obra, né, é anos-luz melhor do que a qualidade, né, e a gente não tinha o que fazer. Essa obra, ela é mais fácil para executar do que a obra do 30 réis, né, haja vista que o centro da Praça Getúlio Vargas e da Rua Imigrantes, nós temos 2 escapes, nós temos lá a Felipe Schmidt e a Santo Inácio, então aí não vai dar, né, meu Deus, aglomero de trânsito, fila. A gente vai ter esse problema somente na Rua Brusque, o qual é uma rua fácil de executar, ela é rápida, porque a parte de drenagem é pequena, né? Então, realmente, essa situação perante a situação da Rua do 30 réis, ela é muito mais fácil de executar. E
por enquanto, praticamente não choveu. E o que eu quis falar aqui é a questão da cobrança que tinha antes dos vereadores da oposição, perante a nossa cobrança. Empatia, vereador Dado tinha muito pouco. Se colocar no nosso lugar, que nem nós se colocamos no lugar de vocês, tinha muito pouco. Agora, na tua argumentação com relação ao interior, como eu sei que você frequenta o interior, ali eu já discordo. Por quê? Porque como eu peguei a estrada do interior nesse final de semana, que foi o caminho de Nova Trento até na igreja do Bonito, eu só encontrei no Morro da Caatinga. E realmente, os 4 meses estavam um espetáculo, porque sol, patrola fora tudo, pessoal trabalhador, tudo máquina, correto, vai ficar o tapete. E eu me refiro às estradas gerais. Nos 4 anos que teve o prefeito Thiago Moacir, como ficou ali, não teve. Porque aqueles 4 anos eu fui mais para o interior que você. Hoje você está muito mais do que eu, mesmo tu sendo morador de lá. Então, não. Na estrada geral, tu me desculpa. Estou me referindo à estrada geral. Essa nata aí que a moto iria cair, só no Morro da Caatinga. Eu estou te falando o que os meus olhos testemunharam. Pois não, vereador? Como tu deve saber, meus pais moram lá e eu estou praticamente todas as semanas lá em cima, né? Agora, às vezes 2 a 3 vezes, mas normalmente eu estou toda semana lá. Então... Mas estás lá onde? No Bonito? Não, Não, eu estou me referindo a geral aqui. Sim, mas eu saio daqui, às vezes vou pela Valsugana, Bonito, desço no Viado, Trombudo, já aproveito todo o trajeto. Certo. Tudo bem, é a tua palavra, mas eu discordo. Nessa situação eu discordo, mas a respeito. E continuando, com relação às obras que você falou, que você torce para que desse certo, essas emendas que o vereador Silvio destacou, eu também torço. A gente também tem bastante verba engatilhada no fio de bigode, mas vamos primeiro, como falou o presidente do MDB, Luiz Fernando, aguardar realmente ser sacramentado, porque às vezes tu dá a bala para uma criança para depois tu tirar de volta, é complicado, né? E continuando na questão aí da denúncia do Tribunal de Contas, para mim é uma novidade, como já teve outras denúncias que foram novidades, não parte da nossa bancada, mas o vereador Dado destacou um erro na licitação. Né? Na data, né? A data de divulgação lá. Na data. Mais um erro então, né? Teve um erro também na licitação do portal da entrada do Viglo. Então, estou tendo vários erros consecutivos. Peço novamente para que o setor de licitação, o executivo, chefia de gabinete e a bancada de situação tenha mais cautela, porque isso é coisa séria, são documentos, certo? A gente representa todo o povo do município, são muitos erros subsequentes. Isso é crítica construtiva, Dado, não estou denegrindo ninguém. Com certeza, eu acredito que a demanda de trabalho que cabe a uma pessoa talvez seja muito grande, há uma sobrecarga talvez ali com o Zico que faz esse processo, principalmente divulgação, e acaba acontecendo às vezes... Não, Dado, tu argumentou, mas não justificou, são erros banais de pessoas que respondem para uma cidade de 15 mil habitantes, data, ajustar um valor, que nem aquele projeto de lei que veio do REURB aqui, são erros que não pode ter. Argumentou, mas não justificou. Mas continuando, referente ao CEMEI, que ficou como alojamento, Conquista, prefeito Thiago Moacir, coligação PSD e MDB, o qual, na época, a oposição era contra. E olha o espetáculo que nós temos hoje ali, usufruindo. O esporte de Nova Trento usufruindo, dando estrutura, Dado, para quem vem na nossa cidade, seja para alojamento, o que for, e para nossas crianças, porque eu fui lá. Antes, para derrubar, que a oposição era contra, até tentaram procurar, eram contra, pede para o Barba aí, dou a palavra para ele, porque era tombamento histórico, e não era, eram contra. E pede para o Bernardo, quando ele botou a PC lá em cima, caía tudo, não tinha mais nem como revitalizar, e hoje estamos aí usufruindo, e a oposição era contra. Inclusive hoje nós temos um magnífico centro de taekwondo na sede do Maitá, ministrado pelo grande professor e vereador Dado, que foi conquista na época de Thiago Moacir, os vereadores da situação, e o vereador Gustavo Orsi brigou muito por isso. E o vereador Gabriel e o vereador Silvio votaram contra o projeto. Pode pegar e está arquivado. Me lembra até hoje, e você que mais usufrui disso, para vocês verem que nós somos em prol do esporte de Nova Trento,
Que não tem, eu não vai ter politicagem. E se depender de mim, o meu grupo não vai ter politicagem. Então, como eu digo, situação, oposição, uma faca de dois gumes, tá? É muito bom o vereador poder vivenciar os dois, ele aprende os dois lados da moeda. Com relação às escolas, no nosso mandato, todas as escolas municipais ganharam data show e ganharam monitoramento de câmeras. Mandato, prefeito Thiago Moacir, coligação PSD-MDB. No CEMEI, a infra está feita, é só fazer a instalação, pela informação que eu tenho, que na época eu acompanhava a obra. Nós também fizemos na educação, a gente informou várias escolas, N escolas, creche, teve bastante melhorias. Mas quero ressaltar que no distrito do Aguti, está na conta, R$200 mil, deputado Jerry Comper, para fazer a reforma da escola do Aguti. Está na conta, tá? É só licitar, licitem correto, por favor, e executar, R$200 mil. E a escola do Aguti teve várias melhorias, várias reformas. E se Deus quiser, eu vou conseguir um piso modular para lá também. E também temos para o Aguti, que não ficou abandonado o Aguti, que realmente é bastante coisa, não é fácil. Ser prefeito um dia, se algum de nós, ou quem está ouvindo, o nosso município é prefeito, não é fácil. Também tem os 370 mil da capela mortuária, também na conta. Só não sei eu ainda que o pessoal está agoniado, porque a questão de cartório está demorando um pouquinho a parte de doação, mas também está na conta. Então a gente soma R$570 mil que já está na conta. Se chegar a pavimentação de vocês, Morro da Caatinga, show de bola. Aí é avante Aguti. E se Deus quiser, nós vamos conseguir calçar o centro do Pitanga e fazer uma área de lazer nova no Pitanga. Precisa. É a localidade com igreja que é muito mais hoje depreciada, com menos olhares. Ainda bem que a dona do bar lá, se me falha a memória, Tomasi, né? A dona, né? Tomasi. Ela deu uma repaginada no bar para dar um pouco de vida na localidade do Pitanga. No segundo momento seria isso, presidente. Muito obrigado. Boa semana a todos. Fique com Deus. Sendo assim, dou por encerrada a sessão, convocando os vereadores para a primeira sessão extraordinária, que se realizará no dia 2 de junho de 2025, segunda-feira, com início às 19 horas. Boa noite a todos, fiquem com Deus.